Olá, bom dia. Hoje, 3 de abril de 2026, eu quero fazer uma síntese da nossa história, visto que a nossa cidade completa 64 anos de emancipação política amanhã. Nossa história ela começa com a criação da freguesia de São Bartolomeu de Maragogipe no século XVII. No decorrer do século XVII, essa freguesia foi dividida em 4, entre elas de São Felipe. E é citada a Fazenda São Roque pela primeira vez em 1718, quando, na divisão dessa freguesia, nós ficamos pertencendo à freguesia de São Felipe. E há uma vacância entre 1718, que é citado, e pula para o ano 1881. A pergunta é, quando é que surgiu oficialmente a nossa história? A nossa história surge oficialmente pela Lei 2179, uma lei provincial 2179, de 20/6 do ano 1881. Então o distrito de Dom Macedo Costa foi criado pela lei provincial 2179, de 20/6 do ano 1881. Isto é, 2 anos antes da construção da capela. Esta é a criação do nosso distrito. Então ali criou-se o distrito São Roque. E surge 2 anos depois o capitão Francisco Félix de Souza, que tinha um filho que era seminarista. Ele faz uma capela para que seu filho rezasse a sua primeira missa nessa capela, visto que quando uma pessoa está fazendo o seminário para padre, quando ele alcança o nível de diácono, a posição de diácono, ele já pode rezar uma missa. E ele vem exclusivamente para rezar essa missa na fazenda do pai, em 22 de maio do ano 1883. Mas aqui já era distrito desde o ano 1881. Aí há outra pequena vacância entre a reza da missa em 22 de maio do ano 1883 até o ano 1890. No ano 1890, Francisco Félix de Souza Piton, então agora padre, conhece Dom Antônio de Macedo Costa, em Salvador. Lembrando que Dom Antônio de Macedo Costa foi bispo primário do Brasil, ele tem um currículo exemplar. Inclusive, ele foi professor de Rui Barbosa e também de Castro Alves. E houve essa amizade, que segundo o historiador Luiz Assis, foi um vulto apenas. Por que um vulto? Porque ele conheceu Dom Antônio de Macedo Costa no ano 1890. E Dom Antônio de Macedo Costa morre no ano 1891 e já morava em Barbacena, Minas Gerais. Aí é uma pequena vacância. E o tempo passa e vai surgindo várias vacâncias nesse período. O tempo passa e no ano 1938, precisamente, no ano 1938, a família Souza Piton resolve homenagear a cidade de Dom Macedo Costa. E o que é que ela faz? Pela influência que ela tinha, eles conseguiram alterar o nome de São Roque para Dom Macedo Costa, em homenagem a Dom Antônio de Macedo Costa. E isso foi feito pela Lei 11.089, 30 de novembro do ano 1938. Então, não associe o nome da cidade com a emancipação política. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O nome foi mudado em 1938 pela Lei 11.089, de 30 de dezembro, 30 de novembro, foi de 30 de novembro de 1938. Isso é o nome da cidade de Dom Macedo Costa. Aí, logo depois, em 1953, agora já pela Lei 628,
foi alterado a categoria, que era então o Distritos Dom Macedo Costa, porque era Distrito São Roque, mas passou a se chamar Dom Macedo Costa. O Distrito Dom Macedo Costa foi elevado à categoria de vila pela Lei 628. Pela Lei 628. Então, já em 1953. E, como todos sabem, ela foi emancipada em 4 de abril de 1962. E, com isso, continuou ainda algumas arestas que precisavam ser resolvidas. Exemplo, o município de Almeida, ele vinha quase à sede de Dom Macedo Costa. Era próximo, o Hotel Fazenda ali, Alto Alegre, pertencia a Almeida. Todo aquele lado direito, até o entroncamento, pertencia à cidade de Almeida. Entretanto, em 2015, o prefeito José dos Santos Frois, o prefeito Dr. Armando do Almeida e o prefeito de São Doutor de Jesus, que não me lembro agora, juntaram essas pessoas e traçaram alguns limites, né? Traçaram esse limite e enviaram para a Assembleia Legislativa. Como o processo era consensual, não havia litígio nem de uma das 3 cidades, era tudo consensual. A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, em 26 de junho de 2015, regularizou. Então a divisa de Dom Macedo, que vinha do Teixeira, que passava até pelo Hotel Fazenda, hoje ela vem vai para e serve de base o rio Mucambo. Sobe pelo Mucambo até a ponte 101 e pela 101 vai até o nome de Dom Macedo Costa, pegando uma linha reta, cruzando o próprio rio Pedra Branca. A gente só não ficou com nenhuma casa da Cajazeira, mas em matéria territoriais, em matéria de quilômetro, de matéria física, Dom Macedo Costa ganha 1 quilômetro e pouco quadrado, e nesse quilômetro e pouco quadrado existem grandes fazendas, inclusive o Hotel Fazenda. Então é apenas uma síntese da nossa história. Não associe a nossa história com a emancipação política com o nome da cidade. O nome é de 1938, o distrito foi criado, ratificando, mais uma vez, o distrito foi criado pela Lei 2179, 2179 foi o distrito de 20 de 6 de 1881. Entretanto, né, quando é a construção da igreja, né, quanto à construção da igreja, é 2 anos após a criação do distrito. Só a título informativo, porque a nossa cidade, a nossa bela Dom Macedo Costa, a nossa querida Dom Macedo Costa, faz 64 anos amanhã.